Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Tenda de Umbanda, Cacique Cascavel e Ogum Beira-Mar. Sou Bruno Maza e sou sacerdote da Tenda. E hoje venho falar um pouco sobre Umbanda com vocês. Vamos lá? Bom pessoal, o assunto que escolhi para falar com vocês hoje é justamente o começo de tudo, é a história da nossa Umbanda Sagrada. Então, para quem não sabe, a Umbanda é uma religião de origem totalmente 100% brasileira. Nossa Umbanda é uma religião que foi criada a partir da fusão de 3 princípios religiosos. Então a Umbanda ela foi criada a partir de alguns preceitos e ensinamentos do Candomblé. A Umbanda foi criada a partir de alguns dogmas e alguns preceitos da Igreja Católica, como o sincretismo com os santos católicos, que os negros escravos eram obrigados a utilizar, para não serem barrados e danificados, tendo seus cultos danificados pelos senhores feudais. E a Umbanda também traz os princípios do Allan Kardec, do Espiritismo, da Mesa Branca, como alguns costumam dizer, que seria o contato com o plano espiritual, o contato com o oculto. Então a Umbanda, ela é a fusão dessas 3 vertentes, dessas 3 junções. A Umbanda juntou tudo isso e foi onde foi criada a Umbanda. Bom, a Umbanda, ela foi criada através do médium Zélio Fernandino de Moraes, no ano de 1908, através da sua primeira incorporação, que foi do Caboclo 7 Encruzilhadas. O Caboclo 7 Encruzilhadas é considerado o patrono da Umbanda, pois ele, através do seu médium Zélio, foi quem disse e deu as diretrizes nas quais a Umbanda deveria ser seguida. Ele disse que a Umbanda seria roupa branca, pé no chão, as guias no pescoço, que os caboclos fumariam seus charutos, que os Exus fumariam seus charutos, que os pretos velhos fumariam seus cachimbos, enfim, ele deu as diretrizes de como a Umbanda deveria funcionar. Zélio, então, ao passar do tempo, abriu a sua casa, situada no Rio de Janeiro, Brasil, e ali ele trabalhou por muitos e muitos anos até o seu falecimento, sob o comando do Caboclo 7 Encruzilhadas, como mencionei anteriormente aqui no vídeo. Bom, desta forma, a partir do princípio que a Umbanda é uma religião 100% brasileira, então nós temos que pensar em entidades, não em orixás, pois quem trabalha cultuando diretamente aos orixás é o Candomblé. Esse é um outro capítulo. A Umbanda trabalha cultuando as entidades, os guias. Então quem nos dá as consultas, o alento, a palavra amiga, os conselhos, são as entidades e não os orixás. Lógico, as entidades trabalham sob o comando dos seus orixás. Os orixás é onde ela representa a linha. Mas a manifestação de orixás, isto já é uma ritualística do Candomblé e não da Umbanda. Bom, partindo desse princípio, depois do Zélio, este médium, fundar sua casa e assim trabalhar, levar a Umbanda adiante, muitas casas foram sendo abertas, assim como muitas vertentes de Umbanda foram sendo criadas. Principalmente agora, mais para o século XXI, muitas vertentes de Umbanda diferenciadas foram criadas, como Umbanda mista, Umbanda branca, Umbandomblé, Umbanda de caboclos. No meu terreiro, aqui na Tenda de Umbanda, Cacique Cascavel e Ogum Beira-Mar, nós tocamos a Umbanda raiz, a Umbanda de Zélio, como costumamos dizer. Ou seja, a Umbanda como era no princípio. Essas outras vertentes, algumas eu admiro, algumas eu não acho que tenham fundamento, pois modificaram um pouco a Umbanda raiz, a Umbanda como ela é. Algumas delas não permitem que as entidades fumem, que as entidades bebam, outras não permitem o toque dos atabaques, os nossos tambores, que para quem conhece a religião a fundo, sabe que são primordiais e sagrados.
Então, essas vertentes foram modificando um pouco a religião. Na verdade, cada um modifica para que fique bom para si próprio. Então, essas são as vertentes que a Umbanda foi criando. Foram criando braços, ramificações para uma religião que era tão simples e de tão prático, a prática e a caridade. Outra coisa que vale a pena mencionar é que na Umbanda Raiz nós trabalhamos com todas as linhas. A Umbanda Raiz trabalha com as 7 linhas, trabalha com as linhas intermediárias e trabalha com a esquerda. Então, por exemplo, citando o meu terreiro aqui, nós trabalhamos com os baianos, boiadeiros, marinheiros, cangaceiros. Nós não temos distinção, diferenciação de entidades. Não pode se trabalhar com baiano, não se pode trabalhar com marinheiro, um boiadeiro não é bem-vindo, não. Então aqui nós trabalhamos com todas as linhas, de Exu a Oxalá, todas as linhas. Os intermediários, criança, baiano, boiadeiro, marinheiro, cigano, todos. Preto velho, caboclo, Ogum, Oxóssi, Xangô, se colocando na linhagem dos caboclos. Então aqui nós de fato somos da Umbanda Raiz, que seguimos as 7 linhas, mais as linhas intermediárias e a esquerda, que eu pelo menos não considero nem como 7 linhas e nem como intermediária. Eu creio que, para mim, a esquerda é uma linha de apoio, uma linha constante que está apoiando a todos os orixás. Sem a esquerda não se faz nada, assim como sem a direita também não se faz nada. É um equilíbrio, 2 lados da balança, 2 lados de uma moeda. Um depende do outro e os 2 juntos se ajudam. Bom, partindo então desse princípio, vamos falar um pouco sobre a história atual da Umbanda. A história atual da Umbanda, na atualidade, nos dias de hoje, é como eu mencionei anteriormente para vocês. Hoje a Umbanda não é mais, infelizmente, a Umbanda Raiz. Hoje se vê muitas ramificações e, infelizmente, em algumas delas, a gente vê a depreciação da nossa religião. A gente vê a mistura. Então, por exemplo, você chega em um terreiro que você pensa ser de Umbanda e de repente ele mistura a Umbanda com o Candomblé, sendo um terreiro de Umbandomblé. Isso é ruim? Não, não se trata de ser bom ou ruim. Se trata de que se você de fato for buscar uma ajuda de Umbanda, você pensa em encontrar o terreiro de Umbanda. Assim como se você gosta dos cultos de Candomblé, dos cultos afro, da dança para os orixás, você não vai procurar Umbanda. Você vai procurar um barracão de Candomblé para assistir um toque. Até porque os toques de Candomblé são completamente diferentes das sessões ritualísticas de Umbanda. São coisas que não se tem como comparar. São coisas diferentes, religiões diferentes, preceitos diferentes. Então, a atualidade da nossa Umbanda vem sofrendo muita discriminação, como sempre sofreu, porém, atualmente está pior a discriminação, os maus olhos. Penso eu que um pouco se dá a essa mescla muito intensa que foi feita. Às vezes se olha a Umbanda com um pouco de desrespeito. No próprio YouTube nós podemos procurar e ver algumas vertentes, alguns vídeos que de fato, ao invés de enaltecer a Umbanda, ridicularizam. Então, de fato, isso deprecia muito a religião. Se a religião já não era vista com bons olhos pelo preconceito, pelas pessoas de baixo conhecimento, vendo esse tipo de coisa, ela fica pior e mais mal vista ainda. Então, passei para vocês a minha visão como babalorixá a respeito da nossa Umbanda de antes e da nossa Umbanda dos dias atuais. Claro que vou esmiuçar esse tema com vocês. Nós vamos desmembrá-lo. Por quê? Esse tema é muito vasto. Não é um tema que em um único vídeo eu consiga abranger tópico por tópico com vocês. De fato, ele é muito vasto, ele é muito extenso. Inclusive, me coloco à disposição para responder perguntas
gosto que vocês deixem perguntas nos comentários, pois assim fica mais fácil de eu poder responder diretamente a dúvida de cada um. Por isso, deixem suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo. Logo em breve farei mais vídeos sobre esse tema, tentando por tópico pegar os assuntos e desmembrá-los um por um, para que de fato não reste dúvidas e a gente possa desmistificar a nossa religião. Peço que se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e vamos sempre propagar a Umbanda, levando ela como uma religião de fé, amor e caridade, como é seu princípio. Que meu Pai Ogum abençoe a todos, uma excelente semana a todos e axé, meu saravá fraterno.